Bom, pessoal, nós vimos que a integração por partes, ela é útil quando a gente tem integral. A gente tem uma integral assim, ó, f vezes g dx, né? Em que você tem um produto entre uma função f e uma função g, ok? Mas quando a gente tem uma integral somente de uma função f dx, ou seja, você não tem como você não tem no integrando um produto entre duas funções. Será que eu posso forçar uma integração por partes aqui? Né? Alguns momentos vai ser necessário. Eu vou colocar aqui um exemplo, né? Essa integral aqui, ó. Eu quero calcular a integral de tangente a menos um de x dx. Ou seja, a integral do arco tangente de x. Ok? Como é que eu faço para forçar a aparecer aqui mais uma função aqui, certo? Que multiplique o nosso arco tangente aqui. Uma forma simples de forçar é eu colocar uma função constante aqui, ó. Tangente a menos um de x dx. Certo? E aí, eu vou chamar isso aqui da função f. E essa função aqui vai ser a minha função g. Eu vou escolher uma antiderivada, uma função que seja fácil de encontrar antiderivada. E a função que é fácil de encontrar antiderivada é essa daqui, ó. Então vamos aplicar a nossa regra, né? A nossa regra de integração por partes usando a forma f. Então eu tenho f g, né, menos a integral de f maiúsculo g' dx. Ok? Beleza? A gente vai trabalhar com essa daqui. Ora, o nosso f grande, ó, nosso f grande é x. A gente está sempre considerando a nossa constante nula, certo? E o nosso g' vai ser a derivada do arco tangente. No caso, você deve lembrar lá do curso de cálculo 1 que a derivada do arco tangente é 1 sobre x quadrado. Ok? Então, beleza. A gente vai usar essas duas funções aqui, ó. Aqui, porque elas vão ser necessárias no cálculo da forma f. Certo? A integral de f g dx. Ok? Beleza. Então, vamos desenvolver? Essa integral aqui, eu vou até usar uma outra cor. Vai ficar a função f, que é x, a função g, que é tangente a menos 1 de x, ou seja, o arco tangente, né? Tangente a menos 1 de x, né? Menos a integral da função f, né? A função f é x. E aqui a gente vai colocar a derivada da função g. A derivada da função g é 1 sobre 1 mais x quadrado. Então a gente tem essa integral aqui, né? Essa integral aqui a gente pode usar a regra da substituição, certo? Se eu colocar aqui, ó, um meio multiplicando fora, eu vou colocar aqui um 2 multiplicando, ok? Multiplicando o dx. E aí a gente desenvolvendo, eu vou aqui repetir o primeiro termo, né? Eu vou ficar com meio, ó, da integral de 1 sobre 1 mais x quadrado, 2x dx, certo? Vou ficar com essa integral aqui. Usando a regra da substituição, a gente pode fazer o seguinte, ó. Pela regra da substituição, você faz u igual a 1 mais x quadrado, certo? E o resultado disso é que o nosso du é a derivada desse termo aqui, que é 2x vezes o nosso dx. Ok? Será que eu tenho o du aqui, ó? Tenho, né? E aqui está o nosso u, certo? Então, a nossa integral
de 1 sobre u du, a gente sabe que é ln do módulo de u. Ok? Mais uma constante aqui, mas por enquanto a gente não vai colocar a constante, porque a gente vai deixar para colocar só no final do processo de integração por partes. Ok? Quando a gente finalizar o processo de antiderivação, a gente coloca a constante. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui à nossa integral, né, que a gente quer calcular. Voltando a ela, a gente tem que a nossa integral é a integral do arco tangente de x dx é igual a x tangente a menos 1 menos 1 meio a integral desse termo aqui, que a gente usou essa regra, e deu ln de u. A gente fez a regra da substituição e deu ln de u. E o nosso u é 1 mais x quadrado. Então, a gente vai ficar com ln do módulo de 1 mais x quadrado. Como a gente finalizou aqui o processo de antiderivação, eu coloco a constante c. Ok?